aí pessoal, tudo bem? Novo vídeo aqui, dessa vez ainda sobre a citação, porque a citação é uma coisa que está em alta e é importante a gente saber um pouco mais. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a citação na redação do Enem e vamos dar algumas indicações de como fazer citações de um modo correto. Bom, então lá vamos nós. Então, para se dar bem na redação do Enem, é muito importante que as suas citações sejam bem feitas. Caso contrário, elas podem resultar em perda de nota e te deixar em desvantagem em relação aos outros candidatos. Eu já falei sobre a importância da citação, que está em alta, e dei algumas dicas para usar esse recurso em posts anteriores. Agora chegou a hora de me deter um pouco mais nesse assunto e aprofundar as dicas que eu já dei, sem deixar de dar exemplos. Como você já sabe, a citação está em alta e a banca tem valorizado muito o seu uso nas redações. Então, quando você faz citações, pode ganhar pontos preciosos nas seguintes competências. Então, vamos lá. A primeira competência diz respeito a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, isso quer dizer que a modalidade escrita e não a falada, então eles não querem marcas de oralidade, e a escrita formal, então não dá para ser informal, ok? A segunda competência diz que é preciso compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo, em prosa. Então, eles esperam que vocês saibam o que é uma dissertação argumentativa, saibam a estrutura que ela tem e saibam como olhar para os textos motivadores da proposta de redação e extrair dali aquilo que vocês precisam para escrever o texto de vocês. A terceira competência, olha lá, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, é preciso que vocês selecionem, vocês saibam aquilo que vocês podem usar e o que vocês não podem, que vocês mobilizem fatos, argumentos, opiniões, tanto as que vocês podem aferir pela proposta, pelos textos motivadores, quanto aquelas que são advindas do conhecimento de mundo que vocês desenvolveram ao longo dos estudos de vocês. A quarta competência, ela pede que vocês demonstrem conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Bom, nesse caso, vocês vão precisar construir um texto que seja inteligível, que seja legível para o outro lado da conversa, ou seja, para o leitor, que no caso é a temida banca. A quinta competência a gente não vai tratar nesse vídeo porque ela diz respeito à proposição na conclusão. Então, por isso é a única sobre a qual o uso da citação não tem influência direta. E aqui a fonte para vocês, o guia de redação do Enem, a última versão desse guia de 2013. Então não se espantem se vocês não acharem edições posteriores na internet, ele ainda, digamos assim, está valendo. Mas então vamos lá. Por que, Ana, que vai fazer diferença a citação para minha redação? Porque quando você faz uma citação de modo correto, você mostra para a banca que tem domínio da língua escrita formal. Porque quando a gente cita alguma coisa na fala coloquial, a gente usa mecanismos e recursos diferentes dos exigidos pela escrita. E isso tem a ver com a competência número 1. Cadê o cursor? Ah, caramba, achei. Aqui, ó, competência número 1. Se a sua citação for encaixada no texto de modo correto, isso significa que você sabe o que é uma dissertação argumentativa e sabe como usar mecanismos que defendam bem a sua tese dentro dessa modalidade escrita. Então, as competências... Gente, eu estou sempre perdendo o cursor aqui. 2 e 4. Além disso, uma boa citação geralmente provém de autores ou personalidades famosas da cultura universal. Desse modo, você mostra que tem um bom repertório cultural e que sabe mobilizar o que aprendeu para defender o seu ponto de vista, o que vem ao encontro da competência número 3.